tudo bem? Porque esse mecanismo também de agregado plaquetário é deficiente. Finalizando isso, a Érica falou com vocês sobre alterações circulatórias, correto? Uma outra coisa importante que eu quero ver com vocês, a turma 3 é amanhã cedo, né? Vocês viram já o mecanismo de cura lá? Segunda-feira viu hoje, né? Quem de segunda? Vocês viram o mecanismo de cura hoje, de reparo, cicatrização, né? De quinta-feira, as turmas de quinta. Vocês viram até a inflamação? Sim. Então, a SAD, você tem que ir na turma de quinta, não na de terça. Tem algum horário de quinta que você consegue? Tá. Aí você vê lá pra que você pode assistir a aula de quinta. Tudo bem? Então, a Érica falou com vocês sobre edema e hipotermia, correto? Nós vamos continuar a parte de alteração circulatória, hoje falando de hemorragia. Importante nós falarmos disso, porque quando nós pensamos em hemorragia, nós pensamos apenas em quadros graves, né? Hemorrágico. Hemorragia, se for parar para pensar, ela vem de onde? Ela vem do sangue. Um quadro hemorrágico é um extravasamento do conteúdo sanguíneo de um sistema fechado. Então, se a gente for parar para pensar em circulação, nós temos circulações diversas no nosso corpo, de vários fluidos. Nós temos a linfa, nós temos o sangue. Eu já falei isso para vocês em aula prática, que se a gente for definir, por exemplo, o sistema linfático, ele serve como auxiliar na drenagem venosa. Eu falei isso para vocês. E caso contrário, por exemplo, da vascularização, que nós falamos cardiovascular, a circulação linfática ela é fenestrada, ou seja, é uma circulação aberta. Ela consegue coletar aquela linfa que está em cavidade, em espaços, e retornar para as veias e ali ser filtrada e cair na corrente sanguínea novamente. Quando a gente fala de cardiovascular, nós estamos falando de um sistema fechado. Ele não é aberto. Então, tanto as veias, artérias e a câmara cardíaca, tudo é fechado. Então, o sangue tem que estar ali dentro. Qualquer coisa, toda e qualquer coisa que faça com que esse sangue extravase ou conteúdo vermelho, nós consideramos como hemorragia. E aí, dentro da hemorragia, determinado o local, o tamanho, o tipo, nós conseguimos classificá-las. Porém, hemorragia, de uma maneira geral, ela é um quadro patológico, correto? Aí nós caímos naquela máxima, mas e a menstruação? Ela é considerada fisiológica ou patológica? Acabei de falar para vocês que circulação, e lá fechada, que não tem como. E a menstruação? Coloque essa interrogação na cabeça, nós vamos falar no momento da aula. Eu quero saber isso de vocês, porque se eu falo que todo sangramento ele é patológico e eu caio na... E a menstruação? É uma coisa que a gente tem que olhar para isso. É fisiológica, é uma descamação do doméstico. Isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho uma descamação da parede, correto? Quando nós falamos, porque se a gente for parar para pensar que sangramento é patológico, hemorragia é patológica, a gente fica perguntando, mas e a menstruação? Então, nós temos quadros patológicos, temos quando ela é exacerbada, quando tem algum distúrbio, a gente vai falar disso mais um pouco, só que a primeiro momento, a menstruação não considera uma hemorragia, ela é um quadro fisiológico. Mas, tudo bem? Vinícius, eu não posso colocar a menstruação também, não entrando nisso de que peraí, deixa eu provar. Patológico. Isso não é patológico porque não é um sangramento, então não se caracteriza uma hemorragia. Não se caracteriza uma hemorragia, por isso que é fisiológico. Agora, tem quadros que é persistente e prolongado. Aí nesse quadro é considerado como hemorragia. Vocês vão ver por quê. Tá? Mesmo não sendo sangramento. Mesmo não sendo. Mas Tipo, tudo bem. que seja uma descamação intensa. Uma intensa. Isso. Porque lá naquele conteúdo é porque assim, a gente só dá porque vamos entrar na ciência. Se eu falo que todo sangramento é patológico, o conteúdo que descama do endométrio, ele é um conteúdo plaquetário também, tem plaqueta ali. Eu não posso caracterizar como sangramento porque ele é fisiológico, só que ele tem sangue ali, é isso que vocês têm que entender, mas não é sangramento. A partir do momento que essa descamação ela é exacerbada, nós perdemos conteúdos sanguíneos também.
E por isso que às vezes pessoas que menstruam, têm quadros prolongados de descamação, tem quadros anêmicos, entendem? Então, porque nós perdemos conteúdos quantitativos do nosso sangue. E por isso que, de maneira geral, a gente não pode caracterizar como sangramento por todo o período de descamação e tudo mais, só que sangramento ele tem que ser considerado como patológico, menstruação não é. Então a gente tem essa definição por diversos motivos. Só que quando isso se torna exacerbado, nós podemos classificar como patológico por conta disso. Então ela pode ter um quadro anêmico, uma trombocitopenia, por conta dessa descamação exacerbada. Certo? Então é um sistema fechado que, de acordo com o local, com a intensidade e com a duração, nós vamos classificá-las de acordo com o entendimento. Pode falar. A menstruação ela é considerada patológica mesmo ela ser uma consequência de outra coisa? Ela é fisiológica. Não, por exemplo, exacerbada. Isso. Mesmo ela sendo uma Aí é consequência patológica. de outra coisa, ela é considerada patológica. Ó, consequência de outra coisa. Consequência de quê? De uma causa. excesso de hormônios. É uma etiologia. Mas Entendeu? aí ela não é a causa. Não, a etiologia, por exemplo, é um desregulamento, uma desregulação hormonal. É uma etiologia para acontecer alguma coisa no seu corpo. E se esse mecanismo, de acordo com a sua patogenia, descamar muito a parede, por exemplo, é patológico. Entendeu? Então, assim, eu tenho que imaginar assim, ó, se ela descamou muito, qual que é a causa disso? E é isso que a gente tem que averiguar na nossa vida clínica. Porque, fisiologicamente, eu deveria ter este quadro, esse jeito de descamação. Passou disso, nós temos que averiguar a causa. Ah, mas está com o hormônio desequilibrado. O hormônio é uma coisa do nosso corpo? É, só que quando ele está em excesso ou em falta, é um quadro patológico. É algo que está acontecendo no nosso organismo. Tudo bem? Então, ó, é o extravasamento de sangue dos vasos e do coração, ou do coração. Por quê? Porque se nós formos olhar o sistema cardiovascular, ele é fechado. Saiu sangue desses dois locais, nós estamos falando de hemorragia. Para onde que eles podem? Para o espaço extravascular de cavidades do intestício. Então nós estamos falando de sangramento para dentro do nosso corpo. Ou também podemos ter sangramento para onde? Para fora do nosso corpo. Por isso que nós chamamos quadros de hemorragia interna e hemorragia externa. Externa ao nosso corpo e interna ao nosso corpo. Se esse sangue ele for, por exemplo, a cavidades ou intestício, ela é considerada uma hemorragia interna. A ruptura de uma artéria OV de grande calibre pode resultar em hemorragia grave. Olha aqui, ó, hemorragia grave. Por quê? É o que eu falei no começo para vocês. Se nós formos parar para pensar, e quando a gente fala de hemorragia, a gente sempre vincula isso como algo grandioso, catastrófico, algo que leva até a morte. A gente para para pensar isso. Quadro hemorrágico, né? De tudo é algo patológico, mas nem sempre é grave. Dependendo da intensidade e da duração, ou até da estrutura que está sendo lesada, isso não é grave. Porém, é patológico. Então, por isso que nós falamos, quando é de grande calibre, pode ser hemorragia grave, configurando interna, quando ela é para dentro do nosso corpo, ou seja, cavidades, intestício, e externa, quando nós temos uma hemorragia para fora do corpo. Olha o exemplo disso. Então, aqui nós temos uma hemorragia interna, uma região de sangramento mais subcutâneo, pode ser por pancada mesmo. E aqui nós temos hemorragia externa, que foi ocasionada por um corte, né? Foi uma lesão. Qual que tipo de lesão? Cortante, né? Então eu tive um corte, uma incisão aqui nesse local, uma maquita. E aqui, se a gente for parar para pensar em hemorragia interna, a gente cai num pensamento muito duvidoso, assim. Então quer dizer que todo paciente que tiver hemorragia interna vai se apresentar desta forma? Não. Depende de onde vai se apresentar, né? Nós tivemos um quadro de hemorragia, e isso eu falo para vocês que é muito interessante. Existem quadros hemorrágicos que a gente está falando isso aqui, ó, de questão que vai chegar para a gente para atender. E quando a gente está atendendo o paciente, tem um quadro de hemorragia. Hemorragia também, né? Não é porque vocês estão fazendo o procedimento que não é quadro hemorrágico. Eu fui tentar pegar uma foto que eu tive uma intercorrência cirúrgica de um quadro hemorrágico de uma artéria lingual profunda. Só que eu não achei. É sangue para todo lado. E aí o que vocês têm que tentar entender?
que o seguinte, iatrogenias, elas são muito comuns nesse quadro de hemorragia. Ah, mas então quer dizer que toda vez que o paciente sangrar na minha cadeira, ou na maca, ou no centro cirúrgico, é causa minha? Não. Vocês vão entender que existe enfraquecimento vascular por diversos motivos. Só que não conhecer a área que você está operando, a anatomia pode ocasionar uma heterogenia. Por exemplo, eu saber que ele não tem inserção, ou seja, o caminho de uma artéria, vou lá e incisiono naquilo, eu faço ruptura de uma artéria importante. É um caso heterogêneo. E aí, o que eu vou contar uma história para vocês? Aqui nós temos uma hemorragia interna que é clinicamente detectável, correto? Só que nós temos cavidades no nosso corpo todo. Aqui nós temos a cavidade inframoideal, nós temos cavidades na cabeça e pescoço. E eu atendi um paciente que foi fazer um implante dentário e passou numa artéria lingual, que passa na nossa face lingual de fundo de assoalho de boca. Teve a ruptura, foi para casa. O que aconteceu? Ela fez uma hemorragia importante, foi para os espaços e tampou o glote. E aí o que aconteceu? Teve que fazer traqueostomia de emergência. O paciente ficou assim? Não. Inchou o rosto, ficou inchado. E aí o que aconteceu? Olhou aquele paciente e falou, pronto, uma reação alérgica? O que é isso? Era uma hemorragia causada pela ruptura de um grande vaso, ou uma grande artéria ali, de um calibre importante, onde levou à asfixia do paciente. Então é uma coisa que eu estou fazendo ali, ó, por rotina, não lembro que existem variações anatômicas e posso ocasionar uma iatrogenia. Por que eu falo isso? Porque nem todo paciente ele vai se apresentar com sangramento subcutâneo. Pode sangrar para cavidades. E quando sangrar para cavidades, nós não vamos ter essa coloração aparente. Tenho que agilizar o atendimento dele, tirar aquela coisa que está acontecendo, né? Ou seja, a asfixia, e averiguar o que tem ali. Quando eu olho no microscópio, eu vou ver hemácias fora dos vasos. Eu acho que vocês, na aula de pigmentações, olhavam muito as lâminas na região de pulmão que tinha hemorragia e pensava que era hemosderina. Nós chegávamos e falávamos assim para vocês, ó, isso é hemorragia, isso é hemorragia. Nós temos quadros hemorrágicos pulmonares, nós temos quadros de edema pulmonares, nós temos o que chamamos de hemotórax, né? E aí o que vai acontecer? Hemorragia é algo fisiológico? Não. O que vai acontecer se nós pegarmos e fizermos uma biópsia? Vamos ver que todas as hemácias daquela região elas vão estar fora dos vasos. Hemácia fora dos vasos, hemorragia. Seja uma hemácia ou seja milhares de hemácias. É considerado como quadro hemorrágico. Bom, falamos da definição de hemorragia, que nós falamos que ela é patológica, agora nós temos que entender os tipos de hemorragia. O que eu acabei de falar para vocês lá, ó, da ruptura da artéria, isso nós chamamos assim, ó, hemorragia por Rex. Se eu falasse para vocês assim, ó, o paciente foi fazer o implante, teve hemorragia por Rex, o que vocês vão imaginar? Que rompeu um vaso. E aí, gente, se por exemplo, uma hora que vocês estiverem no centro cirúrgico, que for ter não sei se alguém já presenciou isso, romper a artéria, o sangue vai na parede. Isso é hemorragia por Rex. Então, ó, saída de sangue em jato. É jato mesmo. Então ele vai na parede, o sangue. E aí tem que conter esse sangramento, senão o paciente está hipovolemia. Sangramento por Rex é a ruptura da parede vascular ou do coração. Se rompeu esse sistema fechado, rompeu mesmo, nós temos o sangramento em jato, que é o sangramento por Rex. É lógico que se romper esse vaso importante estiver dentro do corpo, a gente não vai ver em jato, né? Mas ele vai sangrar muito. E aí nós falamos sangramento por Rex. Quais que são as causas comuns desse tipo de sangramento? Nós temos os traumatismos. As lacerações, por exemplo, lá na aula de etiopatogênese, que nós falamos dos acidentes automobilísticos, que tinham lacerações dos pacientes, que expunham tecidos subcutâneos, dependendo do local, nós vamos ter hemorragia por Rex. É lógico que a artéria fica em cavidade, né? Fica próxima a cavidades ósseas para ela ficar ali se protegendo. Só que dependendo do impacto, ela pode ser rompida e aí o sangramento é excessivo. Nós podemos ter enfraquecimento da parede vascular, quadros infecciosos, como a da paciente que eu atendi, ela estava com abscesso de língua,
quando abriu para retirar daquele local, para fazer debridamento, fazer toda a região e pegar o material para coleta, para fazer histopatológico, a artéria rompeu. Por quê? Eu tinha enfraquecimento vascular naquela região por um quadro de necrose ali. Então nós temos também um quadro de sangramento. E aumento da pressão sanguínea. O aumento da pressão sanguínea pode romper vaso? Com toda certeza. Isso aí, meus pais que não são da área da saúde já sabem disso. Quando aumenta a pressão sanguínea pode romper vaso. Então todos esses, quando nós falamos de rompimento de parede de vaso, nós falamos de hemorragia por Rex. Rompimento. Tranquilo? E aí depende do tipo de lesão que pode ser causada naquele indivíduo. Temos sangramentos menores e temos sangramentos mais importantes. O que vai mudar? A estrutura que está sendo rompida. Então, se eu tiver, por exemplo, um rompimento pequeno a nível capilar, nós vamos ter saída de sangue em pequena quantidade. Então, aquele indivíduo por si só, às vezes ele tamponar aqui, ó, ele vai conseguir conter o sangramento. Por quê? É um pequeno sangramento a nível capilar. Beleza? Agora, se romper grandes estruturas como uma artéria, nós vamos ter uma saída intermitente, pulsátil, tá? Então é pulsátil. Sangue vermelho vivo, esse sangue ele é oxigenado, então isso é importante vocês entenderem. Quando eu falo de vermelho vivo, ele está oxigenado. Se eu falo que ele é vermelho escuro, ele está desoxigenado. E brilhante. E muita quantidade, né? A gente está falando de artéria. Então nós vamos ter um sangue pulsátil, intermitente, vermelho vivo, brilhante. Se nós falarmos em veias, nós vamos ter um sangue que ele vai ter, nós vamos ter um sangramento que ele é contínuo, mas agora não pulsátil. Ele vai sangrar como se fosse uma torneira aberta. Vocês vão ver que o sangue ele vai derramando ali naquela região com uma consistência um pouco mais viscosa, com uma coloração mais escura, então vermelho bem escurecido, porque o sangue é desoxigenado. É diferente, por exemplo, da artéria. A hemorragia por Rex, eu vou tê-la só por conta de artéria, de rompimento de artéria, não? Porque eu nunca vi, por mais que eu tenha veias de grande calibre também, como por exemplo a via femoral, nunca fiquei sabendo dessa característica em jato por rompimento de uma veia. Não, de veia não tem. Pois é, O sangramento, não, mas assim, o sangramento por Rex é ruptura de vaso. Isso. Aí o que acontece? O que ela é característica é o sangramento em jato das artérias. Mas eu posso ter ruptura de qualquer um deles, tanto de veia quanto de artéria. Quando eu tenho um rompimento da veia quanto da artéria, é um sangramento por Rex. Agora, quando ele é quando ele é arterial, nós temos essa característica dele ser em jato. Entendeu? Então é uma das características dela. Só que todo aquele sangue, toda a estrutura que passa o sangue, se a gente romper, como por exemplo o coração, ele pode ser rompido num acidente, por exemplo, é um sangramento por Rex, é uma hemorragia por Rex. Todas essas artérias ou veias e também o coração. Se ele for rompido e o sangue sair dele de dentro, nós podemos classificá-lo como Rex, tá? Só que o sangue que ele sai igual da parede em jato é arterial, é o mais característico. Por isso que quando a gente fala, não olha nem a cor do sangue, a hora que ele sai naquela potência toda, já fala a artéria que rompeu. Eu tinha entendido que por Rex Era artéria. necessariamente tinha que ser em jato. Não, é a ruptura do vaso. Só que o que acontece? Acontece que por nós termos muitas artérias, também como temos veias, e o sangramento arterial é mais importante, então é muito característico quando sai em jato. Então é uma das características dele. Tudo bem? Quando eu tenho uma ruptura também do coração, eu vou ter esse jato? O jato, não, assim, depende, né? Se for exposto, vai ter o jato. Agora, senão ele vai ficar contido ali. Aí o paciente é óbito. Tranquilo? Para além disso, nós temos a hemorragia por diapedese. Então, ó, o que é diapedese? O que lembra diapedese que eu falava para vocês? Pé, não é? Diapedese. Então significa que alguma estrutura vai fazer um movimento de diapedese, ou seja, passar de um lugar para o outro. Se eu falo de hemorragia, quem que vai passar de um lugar para o outro? As hemácias. Então, de algum motivo, essas hemácias de dentro do vaso sanguíneo vai passar para o lado de fora.
Aí nós temos um sangramento por diapedese. Lembram-se, não é por Rex. Rex eu vou lesionar a parede do vaso, vou romper e ele vai sangrar. Quando nós falamos em sangramento por diapedese, eu não rompo a parede do vaso, eu aumento a permeabilidade por algum motivo. Inflamação. Lembra que eu falei para vocês que tinha alguns quadros inflamatórios que tinha hematoma? Esse hematoma é por conta da permeabilidade vascular importante naquela região, que é exacerbada, e o conteúdo vermelho de dentro do vaso vai para o lado de fora. Então nós temos um sangramento por diapedese ou hemorragia por diapedese. Em quais situações? As hemácias saem dos capilares e vênulas individualmente entre as células endoteliais. Então vamos olhar, deixa eu ver se tem uma imagem maior aqui. Então aqui é a parede do endotélio, que é o vaso sanguíneo. Aqui é o meio intravascular e o meio extravascular. O sangue ele tem que ser laminar, correto? Então ele tem que estar lá ao centro. Pode ser que, o que nós tínhamos no final da fase vascular lá da inflamação? E dentro do vaso? Estase. Qual que é a característica de um sangue em estase? Denso, lento. É um sangue pesado. Isso pode lesionar a parede do endotélio? Com toda certeza, nós vamos ter o conteúdo sólido do sangue ali, em íntimo contato com aquela parede que não estava preparada para resistir àquilo. Ela está preparada para ter um sangue laminar. Se aquele sangue que ele começou a ficar mais denso, ele começou a ter contato íntimo com a parede endotelial, o que vai acontecer? As células endoteliais vão ficar lesionadas e eu vou ter um aumento da permeabilidade, da qual as hemácias vão para o meio extravascular. Lembram ainda o tamanho de uma célula inflamatória comparado à de uma hemácia? A hemácia, ela é menor ou maior que uma célula inflamatória? Então, para o espaço de uma célula inflamatória passar entre uma célula endotelial e outra, sobra espaço para umas 3 hemácias passarem, visto o tamanho, diferença de tamanho entre um e outro. Então, esse aumento de permeabilidade vascular, nessa movimentação de diapedese, de dentro do vaso para o lado de fora, nós também temos hemorragia. É o que eu falei lá no começo da aula. Não é considerada hemorragia apenas a que a gente considera grave, né? Então, tudo que está do lado de fora do vaso sanguíneo, que fala de conteúdo vermelho, conteúdo sanguíneo, nós falamos que é hemorragia. Mas não é toda a inflamação que vai causar... Não é toda, tá? Porque eles vão ter essa... Se ela for controlada, nós não vamos ter hemorragia. Isso acontece mais comumente em quadros inflamatórios exacerbados. Quando o quadro inflamatório é controlado, nós vamos ter aquele controle de apenas as células inflamatórias passarem. Isso é muito comum, esse quadro inflamatório. Cirurgia plástica dá muito hematoma, só que também tem sangramento. Só que, por exemplo, quando tem muita inflamação, por mais que não exista incisões importantes, se a inflamação for muito grande, vai ter aquela região de hematoma também. Professor, durante a hemorragia não vai ter, em vez da identificação, a turbulência do sangue, que vai com que os sólidos... Da hemorragia? A hemorragia, ela pode ser caracterizada por todos esses motivos que você está falando. Eu posso ter caracterizada pela lentificação, pelo aumento do fluxo, são etiologias diferentes. Neste caso, por exemplo, era o exemplo de inflamação, onde a lentificação passava a ter uma hemorragia. Só que, por exemplo, um quadro de aumento de fluxo, onde a artéria rompe ou a veia, porque o fluxo está com muita pressão, ele vai ser ao contrário, não vou ter uma lentificação, mas vou ter uma turbulência importante. Tá? Isso nós vamos falar também. Então, afrouxamento da membrana basal dessas células, então se elas tiverem esse afrouxamento, fica mais permeável para essas hemácias passarem. Na microscopia óptica, quando a gente olha na microscopia óptica, nós vamos ver quase... se a gente olhar aquelas regiões hemorrágicas que nós consideramos como diapedese e pegarmos os vasos ali da região, nós não vamos ver lesão vascular. Por quê? Porque ela passou entre uma célula endotelial e outra. Agora, se a gente for parar para pensar e pegar um vaso que ele teve uma ruptura, na microscopia eu vejo que ele rompeu aquela estrutura, tá? Quais são as causas? Isquemia do endotélio. Vamos parar para pensar. Quais situações que eu posso ter uma isquemia do endotélio? Quais situações? Situações de anóxia. Só que em quais situações? Qual é a etiologia de uma isquemia endotelial?
Exercício físico pode ter uma isquemia endotelial? Só que não a nível de ter uma hemorragia por diapedese. Estou só te dando um exemplo para vocês do que eu tenho de isquemia. Um ateroma. Posso ter uma isquemia do endotélio? Posso ter isquemia do endotélio. Então, assim, quadros que são persistentes e prolongados podem resultar em hemorragia por diapedese frente uma das causas, diversas outras, isquemia do endotélio. Endotoxinas, ou seja, agressores do endotélio. Vocês viram que essas endotoxinas, elas podem lesionar. Elas são toxinas do nosso próprio corpo, que aumenta a permeabilidade vascular, só que em grande quantidade, nós acabamos de falar, se eu tenho uma inflamação que ela é exacerbada, isso não é bom. Tudo no nosso corpo que é de mais ou que é de menos, atrapalha alguma coisa. Nós temos que ter equilíbrio. Homeostase? Tranquilo? Então aqui é a imagem que eu acabei de mostrar para vocês sobre esse tipo de sangramento e ali uma tabela das principais causas. Então aqui nós temos a etiologia, que é a anóxia, que é a ausência de oxigênio daquele local, que pode ser causada por asfixia e aumento da pressão venosa. Lembra da asfixia? Então essa asfixia é uma diminuição da oxigenação daquele local. Beleza? Aumento da pressão venosa. Por que isso vai ocasionar uma hipóxia vascular, por exemplo? Eu não estou aumentando o fluxo? Pararam para pensar isso? Não tem tempo para fazer a troca. Porque eu tenho que ter uma velocidade ideal para quê? Para o oxigênio que está sendo transportado no sangue conseguir fazer as trocas. Se eu passo muito rápido, o que vai acontecer? Eu não vou suprir meu oxigênio. As células não vão ser supridas de oxigênio. Se elas não são supridas de oxigênio, o que vai acontecer? Um quadro de hipóxia, né? Quando a gente tem o sangue ali, mas não está acontecendo a troca eficiente. Então, aumento de pressão, ele também pode desencadear uma hipóxia tecidual. Tranquilo? Então aqui nós temos um quadro de equimose que pode desencadear, né, um tipo de sangramento frente a um quadro de anóxia. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. São essas manchas que ocorrem no tecido. Nós temos as embolias que podem ocasionar também lesões vasculares em quadro hiperêmico antes do trombo e isquêmico após o trombo. Vocês lembram disso, né? E esse quadro de hiperemia ele pode romper o vaso, tá? E por diversos motivos. Nós vamos falando de acordo com a aula que for passando. Como então, se eu for parar para pensar, nós falamos dos tipos de hemorragia e nós temos que entender o porquê que isso existe. Se eu vou falar de etiopatogênios, ou seja, a etiologia e os mecanismos de uma hemorragia, eu tenho que entender que pode acontecer devido a uma alteração na integridade da parede vascular, que a gente acabou de falar. Então, essa parede vascular, se ela tiver de alguma forma uma alteração da sua integridade, que é um sistema completamente fechado, o que vai acontecer? Vai sair hemácia de dentro para fora. E aí nós temos um quadro hemorrágico. Tudo bem? Alteração dos mecanismos de coagulação sanguínea. Mecanismo de coagulação sanguínea é algo que é bem amplo, né, se a gente for parar para pensar. Só que nós temos que entender o seguinte: seja ele alterado, de alguma forma alterado, né, nós temos que ter aquele, igual eu falei para vocês, o equilíbrio. Se ele for alterado de alguma forma, vamos pensar nas hemofilias possíveis aí. Eu tenho quadros mais fáceis de ter hemorragia. Não quer dizer que todo paciente hemofílico vai ficar com hematoma no corpo. Só que um hematoma que eu teria, por exemplo, à frente a um pequeno estímulo, ele vai ter esse mesmo estímulo, um hematoma, sei lá, 3 vezes importante ou 3 vezes maior do que o meu hematoma, do que eu não sou hemofílico. Então nós temos os distúrbios circulatórios, tanto congênitos, né? Nós temos, não sei se vocês lembram, ou já escutaram sobre a hemofilia A, que é um fator regulatório do fator 7, nós temos a do tipo B, nós temos o Christmas, que é o 9, aí nós temos também aquelas que são adquiridas de acordo com a vida, que são consequências devidas a alguma falta de suprimento ou alguma falta de alguma substância, deficiência de vitamina K. Pode desencadear quadro de dificuldade na coagulação? Pode. Entenderam? Então, dificuldades, alterações na coagulação, ela pode ser mais fácil de ter um quadro de hemorragia. É diferente, por exemplo, se a Giovana for lá e cortar o dedo.
ela vai ter um sangramento ali, normal, sangramento que passa 2, 5 minutos já coagula, termina, ela não tem sangramento mais. E aí esses pacientes hemofílicos, por exemplo, eles descobrem que tem hemofilia quando ele corta o dedo e não para de sangrar. Quando ele vai numa extração dentária, isso está nos livros mesmo, não é porque sou dentista que eu dou esse exemplo, mas quando vai numa extração dentária que sangra muito, vai tentar averiguar o porquê disso. Então, é uma deturpação, ou seja, uma alteração no mecanismo de coagulação. Alteração qualitativa ou quantitativa das plaquetas. Então, as plaquetas elas podem estar baixas, naquele agregado plaquetário ser deficiente, por algum motivo, seja esse paciente ele tem uma hemólise das plaquetas importante, seja ele por diminuição das plaquetas por algum quadro patológico, ou até ele ter a quantidade ok de plaquetas, só que ela for de uma qualidade ruim. Ou seja, ela não consegue, ela tem a dificuldade dos fatores, né? Nós falamos fatores 7, 9, tudo bem? E ainda nós temos os mecanismos complexos que não são entendidos do porquê daquele indivíduo tem sangramento contínuo, com estímulos pequenos, sangramentos importantes. E aí nós temos esses mecanismos complexos que nós não sabemos e ainda são mal definidos frente à ciência. Nós vamos falar também deles. E aí, quanto à localização, alguém falou coisa? Tem muita gente que tem diálise hemorrágica, né? É isso que chama. Meu nariz sangrava muito, toda noite. Isso não tinha porquê. Não tinha. Quando não tem um porquê, que a gente consegue correlacionar, a gente fala que é diálise hemorrágica. É um sangramento importante que acontece, averigua, pode ser uma dilatação de um vaso, pode ser agora por que isso acontece, sabe? Então são mecanismos complexos que ainda não são entendidos, que o indivíduo ele apresenta sangramento sem ter uma patologia, sem ter uma doença de base associada a esse sangramento, mas mesmo assim acontece o sangramento excessivo. E aí a gente considera esse quadro como uma diálise hemorrágica, porque não tem uma correlação clínica ou substancial para esse sangramento. Tudo bem? Quando nós falamos a localização do sangramento, gente, isso aqui é decoreba, não adianta, né, a gente falar porque isso aqui é classificação e local. Então, melena, sangramento onde? Nas fezes. Nós temos epistaxe, ou epistaxe, que tem gente que fala também, que é o sangramento nasal. Então, quem sangra muito pelo nariz, é esse nome que a gente fala, né? Agora vocês vão falar desse jeito, não vão falar que eu estou sangrando pelo nariz. Hematêmese, falamos, eu acho que disso na prática, não, acho que não foi com vocês. Então, é o vômito com sangue, comum em paciente com úlcera gástrica, né? Então, paciente com úlcera gástrica, ele vai relatar vômito com sangue. Otorragia, sangramento pelo ouvido, falei ouvido? Hemotórax, nós tínhamos falado anteriormente, então sangue na cavidade pleural. Isso é importante de entender que isso é muito prejudicial. Como o edema de pulmão, ele ocasiona uma dificuldade na troca gasosa, na troca de oxigênio, quando nós temos hemorragia, que nós temos obstrução dos septos pulmonares, essa troca também é deficiente. Se essa troca for deficiente, o que vocês acham que pode acontecer com o nosso corpo? Uma hipooxigenação, ou seja, uma hipóxia, né? Ou quadros mais graves. Nós temos uma menorragia, sangramento menstrual anormal. Veja bem, por que eu tenho que colocar aqui para vocês anormal? Porque se eu colocar sangramento menstrual, tá errado. Vocês lembram que no começo da aula eu tinha falado, eu falei para vocês colocarem ponto de interrogação, mas eu acabei falando, né? Então, quando nós falamos de... gente, quando nós falamos de menstruação, nós usamos meno, tá? Então, ó, menorragia, sangramento menstrual anormal. Se for normal, não é patológico, é fisiológico. Então, se sangra demais, o paciente pode desencadear uma anemia frente a isso, e por aí vai. Nós temos o que nós chamamos de menorragia. E hemartrose, sangramento articular. Então, quando nós encontramos sangue nas cápsulas articulares, tudo bem? Doenças degenerativas, acontece de ter esse sangramento para as cápsulas articulares e por aí vai. Tranquilo? Então isso é decoreba mesmo, não tem como a gente ficar falando, só são classificações frente à localização do sangramento. Quais são as consequências? Então a gente tem que parar para pensar assim, frente àqueles outros, né? Eu tenho que pensar o indivíduo,
de estar sofrendo esse sangramento, se ele é ígido ou não, se ele tem algum distúrbio sistêmico frente a ele, então ele pode ser um pouco mais sensível ou não. Eu tenho que pensar na estrutura que foi rompida, se é um sangramento importante ou não, se é um sangramento que tem muito tempo ou não, então a intensidade e a frequência desse sangramento também é importante para avaliarmos as consequências frente ao sangramento desse indivíduo. E quais são as consequências mais graves de um sangramento que nós podemos ter? Como, por exemplo, o choque. Choque é um colapso do sistema cardiovascular. Frente a diversos motivos. Nós não temos choque apenas por hipovolemia. Nós podemos ter choque neurogênico e por aí vai. Anafilático, nós podemos ter o choque anafilático. Por quê? Porque o choque ele é um colapso do sistema cardiovascular. Beleza. Agora, se eu parar para pensar o porquê desse choque, porque eu tive uma diminuição do volume circulante do nosso sangue. Então nós temos uma hipoperfusão tecidual generalizada. Olha o nome, hipoperfusão. Perfusão é a disponibilidade sanguínea nos tecidos. Hipoperfusão abaixo é uma quantidade baixa de aporte sanguíneo nos tecidos. Isso nós chamamos de hipoperfusão tecidual generalizada. Se isso é generalizado, eu tenho um quadro de choque hipovolêmico. Tranquilo? É uma condição mais grave de uma hemorragia importante. Outro quadro frente a sangramento que um indivíduo pode ter é o quadro anêmico. Isso aqui é muito simples, nem eu ficar explicando para vocês. Perdeu o conteúdo sanguíneo, nós temos dificuldade de trocas de nutrientes, trocas de metabólitos para as células. Asfixia, hemorragia pulmonar, que eu tinha acabado de falar para vocês. Se esse quadro hemorrágico, dependendo de onde ele for, ele vai ser prejudicial. Então, se ele sangrar lá no pulmão, eu não vou conseguir fazer a troca gasosa, as trocas de gás importantes, como por exemplo de O2, porque ele vai estar obstruindo, ou seja, interrompendo a passagem de troca desses gases, porque está lá nos septos pulmonares. Tranquilo? E hemorragias intracranianas também pode acontecer. Gente, o crânio, se a gente for parar para pensar, o crânio do crânio é nosso cérebro, de maneira geral, e não tem espaço para crescer ali. Se eu tiver um conteúdo sendo jorrado, se tendo um conteúdo a mais naquele local, o que vai acontecer? Isso é muito prejudicial para o indivíduo, porque ele não tem para onde sair. Ele está contido na calota craniana. Então, hemorragias intracranianas também são quadros graves que nós temos que levar em consideração quando estudarmos sobre hemorragia. Tranquilo? Clinicamente, quais que são as características de quadros hemorrágicos para nós? Nós temos o hematoma, o famoso hematoma, que é um acúmulo de sangue nos tecidos após hemorragia, formando uma tumoração. Gente, isso é importante. Hematoma, tumoração. O que é tumoração? Um aumento de volume, né? Então, se eu tenho um aumento de volume numa região, eu posso falar que aquela região tem um tumor, ou tumoração. Aqui, neste caso, ocasionado por quê? Porque eu tive um aumento de volume de sangue dentro de um tecido. E aí eu tive uma tumoração. Isso nós chamamos de hematoma. Tranquilo? Temos quadros de equimose comum em fratura de assoalho de órbita, assoalho pilar de órbita, quadros de equimose. Quadros de equimose, na literatura fala um pequeno aumento. A gente fala que clinicamente esse aumento a gente não consegue nem avaliar por a maioria das vezes. A gente vê que está um pouco empalpulsado a região periorbital, só que eu não tenho a tumoração importante que um hematoma tem. E para além disso, o sangramento, eles determinam, né, quando a gente fala aqui em profundidade, ele é subcutâneo. Então a coloração dele é um pouco mais enegrecido do que os hematomas que a gente fala, porque tem também a região de tumoração. Por que fratura de base de crânio pode causar equimose em região periorbital? Base de crânio? Isso, porque você está no baixinho, né? Isso, os dois. Geralmente, base de crânio e assoalho de órbita faz essa equimose. É uma característica clínica para a gente, por conta da circulação que ele tem, porque nós temos circulações que elas passam essa região e vai para a base de crânio e para a região de calota intracraniana. Se isso é fraturado, ela extravasa aqui na região periorbital. Tá? Então é um sinal clínico de fratura de base, assoalho e pilar lateral de órbita.
tá? Então nós temos o quadro de equimose, que é uma manifestação clínica também que nós podemos ver de uma hemorragia importante. Para além disso, nós temos petequias e púrpuras. Agora nós entramos numa seara um pouco diferente. Nós falamos de hematoma e de equimose. Esses quadros, hematomas e equimose, por exemplo, são considerados em traumas importantes. Quando nós falamos de petequias e púrpura, nós estamos nos referindo a quadros que nem sempre são ocasionados por trauma. Pode ser por uma fragilidade vascular periférica, pode ser relacionado a uma doença sistêmica base. Então, é sempre isso. Só que quando a gente for avaliar o paciente, nós temos que entender o quê? Classificar essa manifestação clínica que ele tá apresentando ali no consultório, ou na clínica de vocês. Então, a petequia, ou as petequias, como nós falamos, porque geralmente ela se dá por múltiplas manifestações, né, sinais clínicos, são hemorragias diminutas, cerca de 1 a 2 milímetros, formando manchas na mucosa ou pele, geralmente de origem capilar, ou seja, vascularização periférica. Tem literatura que traz que ela pode ser até 3 milímetros. Isso não muda muita coisa na nossa vida, né? Porque a gente não vai ficar lá medindo o paciente, a peteca, e falar se aqui é peteca ou púrpura. Por quê? Quando nós falamos de púrpura, isso se dá um pouco mais importante quando nós falamos de petecas. Por que disso? Pode ser um defeito quantitativo ou qualitativo, tanto das plaquetas, tanto da fragilidade vascular periférica que nós estávamos falando um pouco atrás. Pode falar. Em um paciente com dengue, eu vou observar petequias? Não todo paciente com dengue. Sim, mas as manchas que caracterizam... Isso, é petequia. Tem paciente com dengue, paciente com sífilis, eu vejo petequia em palma da mão, planta dos pés e nas costas. Alguns pacientes com lúpus também eu vejo petequias em algumas regiões do corpo. Então, assim, eu consigo classificar o quadro. Agora, frente a isso, são diversos motivos. Aí eu só tenho que levar em consideração as características que ele me traz na consulta. Tudo bem? Nós temos as púrpuras, que são coleção de sangue pouco maior que as petequias, igual para maior que 3 milímetros. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, nessa mesma imagem a gente consegue ver. Tá meio ruim para vocês verem nessa projeção. Só que nós temos petequias, múltiplas petequias, aquele sinal clínico hemorrágico de fragilidade vascular com cerca de 1 a 2 milímetros e a púrpura igual ou maior que 3 milímetros. Tudo bem? Então, petequia e púrpura. Falamos de hematoma, equimose, petequia e púrpura. Tranquilos? Até aqui? Muito bem. Quer lá? Já deu quantas horas? 8+3. Então nós temos a diátese ou a diálise, mas no livro que vocês têm de referência nós chamamos de diátese hemorrágica, que é o que o Vinícius acabou de falar, quando nós temos essa tendência ao sangramento sem causa aparente. Se esse indivíduo está apresentando um sangramento importante, você vai lá conter esse sangramento, né? Colocou tampão, amarrou essa estrutura que está lá sangrando, conteve o sangramento, sangrou de novo. Você fez o exame, não sabe, então olhar clinicamente, não tem nenhuma causa aparente frente a esse tipo de lesão. O que eu vou fazer? Vou classificar isso como uma diátese hemorrágica. Não tem uma causa aparente para aquele sangramento. Tudo bem? Então, ó, hemorragias espontâneas ou mais intensas após um traumatismo, aquele paciente também pode ele ser mais sensível a sangramentos que seriam comuns para o indivíduo que não tem sangramentos frequentes, e pode ser devido a anormalidades, como na parede vascular, nas plaquetas, sistema de coagulação, tudo aquilo que nós falamos. Então, a gente tenta investigar o porquê disso. Então, ele tem uma fragilidade vascular que nós não conseguimos entender o porquê. Só que ele vai sangrar mais, e por isso ele chama de diátese hemorrágica. Frente a isso, nós temos a famosa, né, a dengue hemorrágica, que fica ali na nossa cabeça. É uma questão que ficava perguntando muito em aula, então por isso eu colocar. Então nós temos, ó, a dengue hemorrágica caracterizando por uma trombocitopenia importante, ou seja, uma diminuição importantíssima das plaquetas.
E aí, se a gente for tentar entender o porquê disso, isso é muito complexo. Tem muitos estudos que ainda tentam investigar o porquê que nós temos uma trombocitopenia, uma plaquetopenia importante nesses quadros desses pacientes. E aí fala, ó, o mecanismo de hemorragia e do choque na dengue, então tem paciente que choca, são complexos e ainda mal esclarecidos. O que que nós temos de manifestação que podemos correlacionar com esses quadros hemorrágicos? Uma alteração funcional da parede vascular entre antígeno e anticorpo. Então, os nossos anticorpos têm uma reação cruzada com o antígeno, que é o vírus da dengue, e causa essa reação uma fragilidade na parede vascular. E o que acontece quando eu fragilizo a parede vascular? Sangue, né? Eu tenho sangramento. Então, é uma reação cruzada e também que causa uma disfunção endotelial. Então, para além dessas plaquetas baixas, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o quantitativo de uma plaqueta de um paciente com dengue hemorrágica. Cai muito. E aí, se a gente for parar para pensar, eu tenho uma diminuição de plaqueta, que eu preciso para ter uma coagulação eficiente. Junto a isso, uma fragilidade da parede vascular, nós temos tudo propício para hemorragia. Então, por isso que nós chamamos de dengue hemorrágica. Uma plaquetopenia, uma trombocitopenia importante, associada a uma fragilidade da parede vascular. Por que disso? Ainda mal esclarecido. A única coisa que nós conseguimos correlacionar desde então é a reação ou a relação cruzada entre o nosso corpo e o vírus da dengue, onde nós causamos, né, o nosso corpo causa uma fragilidade vascular, associada a uma diminuição de plaquetas, ou seja, além de facilitar que o sangue saia, eu não consigo conter esse sangramento porque as plaquetas estão baixas. Tá calor? Tranquilo? Aqui nós já falamos na aula de pigmentações para vocês, falamos sobre essa mudança na coloração de acordo com os quadros de hematomas, os quadros de hemorragias, que são visíveis clinicamente. Isso eu vou passar por ele, porque nós já falamos sobre isso. E quando nós falamos sobre quadros de alteração vascular, né, nós só falamos de quê? De hiperemia, de edema, de hemorragia, coisas que são em grande quantidade. E quando nós falamos de baixa quantidade, é caracterizado como alteração circulatória? O que vocês acham? Sim, é caracterizado como alteração circulatória e não podemos deixar de falar de isquemia. Então, quando nós determinamos e denominamos isquemia, temos que entender que ela é uma redução do suprimento sanguíneo em determinada região. Pergunta: existe hemorragia fisiológica? Existe isquemia fisiológica? Sim. Em quais casos? Coisa boa, vocês vão lembrar lá da aula de etiopatogênese geral das lesões. Então, nós temos uma redução sanguínea, pode ser fisiológica, e nós temos que entender que quando nós temos quadro de isquemia, nós vamos ter uma deficiência de substrato, seja ele glicose, seja ele oxigênio. Tudo bem? Então, isquemia é uma diminuição do aporte sanguíneo, seja ele parcial ou total, mas são quadros isquêmicos. Frente a isso, ó, que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, o fluxo de grande volume do sangue em uma parte do corpo implica necessariamente isquemia em outra parte. Eu tenho um volume forte circulante no sangue. Se eu concentro o volume em uma região do corpo, outra vai ficar sem volume de sangue. Quando eu faço atividade física, todo o meu corpo entra em isquemia, exceto coração e fígado? Ah, isso cai na prova, né? Então, coração e baço. Todo o resto do corpo entra em isquemia. Isso é importante para vocês. Então, nosso corpo ele tende a entrar em isquemia tanto quanto entra em isquemia fisiológica quanto patológica, podendo ser parcial ou total. Tranquilo? Quais exemplos que nós podemos dar dessas isquemias fisiológicas? A atividade física e a digestão, como vocês bem falaram. Vamos só falar um pouco disso aqui. Já viram falar que a avó fala assim, ó, não come e vai nadar, senão morre? Isso existe? Sim. Hã? Como que era? Eu escutei. Meu
primo faleceu em agosto por causa disso. Por causa disso? Então tem fundamento, né? Não é igual a manga com leite, mas nós temos comer e vai nadar. Por que isso acontece? Quando nós comemos, então vamos imaginar aqui, ó, primeiro de tudo, o indivíduo A e o indivíduo B. Vamos imaginar Giovana e o Vinícius. Giovana foi, comeu salada e frango. Vinícius foi, comeu um prato de feijoada, bastante arroz, farofa de banana, aquela comida bem volumosa. Quem que vai gastar mais tempo para digerir essa comida, esse grande volume? É Giovana ou Vinícius? Vinícius. E aí que nós temos que parar para pensar. Vai começar a ter aquela vontade de cochilar depois do almoço, porque o sangue começa a se concentrar no nosso trato digestivo. Ele vai ficar com um pouco de disposição pós-almoço, aquela famosa preguiça. Só que o que nós temos que entender, que o sangue ele vai para aquela região, ficando o resto do nosso corpo isquêmico. Agora, vamos imaginar, além disso, numa festa de família, tá lá, o povo comeu feijoada, porque isso é comum, né? E vai lá pro rio tomar banho, de correnteza. Ou para uma piscina funda. E começa a nadar. Para onde que o sangue vai? Para a musculatura que está em ação. Para a musculatura estriada esquelética. O que vai fazer com esse sistema que está aqui no meio? Isquêmico. Só que ele não tem que digerir a comida. E aí? E aí que nós temos complicações por conta disso. Nós tiramos a função de um órgão que está em função, porque nós deixamos a demanda sanguínea para outro local e tiramos a eficiência desses órgãos. Aí pode ocasionar diversos motivos. Tudo bem? Outro motivo de isquemia, nós temos a atividade física. A atividade física deixa o corpo isquêmico. Isso é bom ou ruim? Bom, desde que vocês não vão comer um prato de feijoada e vão fazer crossfit, né? Porque vocês vão passar mal. Então nós temos que entender o seguinte, nós temos essa isquemia importante, fisiológica, frente a uma alimentação, frente à atividade física, onde nós vamos aumentar a circulação em um local ou em locais específicos e diminuir em outros. Isso é uma isquemia que nós consideramos fisiológica. Quais que são os exemplos dessas isquemias, né? Pensamos fisiológicas, pensamos em patológicas, agora vamos pensar em isquemia de uma maneira geral, seja ela parcial ou total. Podemos falar que ela é uma questão estrutural, porque a isquemia, quando nós falamos, porque a isquemia e hipóxia são coisas diferentes, lembra disso? Só que a isquemia determina o volume sanguíneo. Então, se eu falo de sangue, eu já coloco a estrutura na minha cabeça, é uma estrutura fechada, é uma circulação fechada. Então, quando nós falamos da patologia de uma isquemia, nós podemos determinar como é estrutural. Frente a quais motivos? Compressão, obstrução ou até mesmo torção. Porque é essa estrutura que está sendo desregulada para nós termos uma isquemia. Então, vamos olhar aqui, ó, que nós temos um vaso sanguíneo importante. Vamos imaginar que aqui é um tumor ou um cálculo que está ali na região periférica, esse vaso comprimindo ele. O que vai acontecer? Essa região ela vai ficar hipoperfundida, vocês concordam comigo? Se essa obstrução for parcial, nós vamos ter uma isquemia parcial. Se for total, nós vamos ter uma isquemia total. E o que vai acontecer? Vamos imaginar que o sangue está indo nessa direção. Se eu tenho uma compressão acontecendo frente a esse vaso, essa região vai ficar isquêmica e essa hiperêmica. Por quê? Eu vou aumentar o volume de sangue circulante aqui e vou diminuir aqui. Vamos pensar se esse vaso for frágil, né? Que depende em alguns órgãos. Tem órgãos que eles são mais resistentes a isquemias e outros não. Isso que a gente falou na etiopatogênese. Depende da intensidade, duração, o tecido. Se eu estiver falando de uma vascularização que ela é frágil e estou aumentando aqui o volume de sangue, estou deixando esse quadro hiperêmico, qual que é a complicação que pode acontecer? Uma hemorragia, um rompimento. Por isso que, por exemplo, naqueles quadros que nós falávamos lá atrás, ó, tem um coração aqui. O que aconteceu com o coração que está sendo obstruído ao vaso? Isquêmico. Persistiu. O que vai acontecer? Necrose. Que nós chamamos isso de infarto.
Só que essa artéria ela é muito importante, esse vaso sanguíneo, só que além de causar infarto, ela rompeu. E aí? Nós temos hemorragia, que nós chamamos de infarto vermelho. Lembram lá que nós mostrei para vocês lá atrás? Lógico que existe uma outra causa para o infarto vermelho também, que é a circulação acessória. Mas é um dos exemplos. Obstrução. Falamos dos tromboêmbolos da vida lá, ó. Dei exemplos para vocês de tromboembolismo, dei exemplo para vocês de êmbolo em célula, que pode ocasionar obstrução de vasos ou bifurcações de vasos importantes. Como aqui no sistema, por exemplo, numa AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, tá certo? Ou é AVC? AVE. Tudo bem. Então é ocasionado por uma obstrução, então nós temos não uma compressão de fora para dentro, mas uma obstrução agora dentro do vaso. E também uma torção, que nós temos uma torção da alça, que vai ocasionar, por exemplo, se eu tenho ali naquela região, que está passando sangue, mesmo que eu não torça o vaso em si, torço a estrutura, eu não falei que é estrutural, o que vai acontecer com essa estrutura aqui? Essa herniação vai ficar isquêmica, tudo bem? Então é um exemplo de torção também. Ó, qual que é a evolução destes casos? É importante a gente entender o seguinte, que a isquemia, ela pode levar o tecido a ter uma adaptação a ela também. Então não é só lógico que ele pode caminhar para o infarto do coração, só que se eu tiver uma isquemia que ela é não importante a este modo, da qual nós vamos ter um infarto, ela pode começar a ter uma adaptação, que é uma hipotrofia daquela musculatura, ou seja, as células vão ficar menores. É como se eu falasse assim, ó, eu tenho isso para te oferecer. Ela fala, então beleza, então eu também tenho isso para te oferecer, diminui. Né? Então essa diminuição, essa hipotrofia celular é uma adaptação das nossas células frente a um suprimento deficiente do sangue que está chegando ali. Então, se você está chegando de uma forma deficiente, ela vai falar, pô, então eu tenho que me adaptar a isso também, então eu vou diminuir. Então, nós temos uma hipotrofia. Se ele não for revertido, se ele não conseguir se adaptar, ele pode caminhar para um infarto, para uma necrose coagulativa. Vocês viram lá na aula prática, viram lá no começo do semestre. Só que aí nós temos que entender o seguinte, o que as nossas células fazem em atividade metabólica funcional? Ela cria muita ATP, lembra disso? Ela tem que fazer as trocas de metabólito, tem que funcionar o seu organismo celular de uma forma completa, então ela gera ATP. Quando nós temos uma célula que ela está se adaptando frente àquele tecido e não tem uma vascularização adequada, ela não consegue converter em ATP. Ela fica em ADP mais P, ou seja, um fosfato ali a mais. O que vai acontecer? Esse ADP mais P, dentro da célula, ela começa a sensibilizar as inervações daquele órgão. Então, o que vai acontecer? O indivíduo começa a sentir dor no peito. Nós chamamos de angina pectoris ou angina de peito. Já viram falar isso? Então, quer dizer que esse indivíduo está com uma adaptação celular frente a uma diminuição da aporte sanguíneo. Por isso que o indivíduo que ele tem uma disfunção cardiovascular, ele é propenso a ter dor no peito. Sobe 2 lances de escada e fica assim. Por quê? É uma adaptação. Não está surgindo ATP, está sendo ADP, não converteu esse 2-fosfato, ficou um ADP mais P, sensibilizou a inervação, e aí essa inervação, o que ela sente? Dor. E ela sente a dor no peito, que é a angina pectoris. Tudo bem? Que é uma falta de suprimento adequado naquela região. Ou seja, ele vai se adaptar àquilo, se adaptando, o metabolismo fica meio deficiente, porque não surgiu ATP, estava ADP mais P e sensibilizou ali a terminação nervosa e deu dor de peito. Tranquilo? Quantas horas? 3 e 8? 3h20 nós voltamos, correto? Para eu falar esse outro tópico. Vou pegar uma água.